Toda vez que eu pergunto uma coisa, eu revelo uma insegurança. Eu tô dizendo que eu não sei fazer o que eu tô perguntando. E isso tem dois lados. O primeiro lado é o lado que, quando o fisioterapeuta tem uma crença disfuncional de medo, de vergonha, de medo do julgamento, ele reforça essa crença e para de perguntar e, consequentemente, ele para de aprender. O segundo lado é um lado extremamente positivo e questionador que vai fazer com que ele busque conhecimento para anular essa insegurança. E por que eu tô falando isso para você antes de responder a sua pergunta? Porque muito fisioterapeuta quer aprender de orelhada. Eu vou mostrar aqui a janela do meu curso, que tem 6 horas de aula, onde eu falo somente desse questionamento que você acabou de me fazer. 6 horas de aula. De antemão, eu já quero te dizer que é impossível responder essa sua pergunta, porque eu não tenho os dados da avaliação do paciente. Então, se eu te disser, ó, tem restrição, e te disser, o paciente não pode fazer agachamento, não pode fazer stiff, não pode fazer nada que coloque tensão no nervo, eu não tenho os dados da avaliação para saber qual é o movimento que é agravante para esse paciente, porque o paciente com dor crônica, essa dor crônica pode ser uma radiculopatia, e essa radiculopatia pode ter diversas manifestações clínicas, inclusive pode ser não somente radiculopatia, pode ser uma dor neuropática, com a dor nociceptiva química inflamatória na lombar axial, e uma dor neuropática na perna, relacionada à coluna, então uma apresentação clínica mista, que vai te levar a uma série de restrições que só os testes funcionais vão te dizer. Então, como eu não avaliei esse paciente, eu não tenho como responder a sua pergunta. Agora vamos lá para o início do processo. O que é uma radiculopatia? Radiculopatia é uma doença do sistema nervoso somatosensorial, onde alguma estrutura afeta a raiz do nervo, e essa raiz do nervo manda informações exageradas para o trajeto miotomal e dermatomal, isto é, saiu da raiz de L5-S1, essa dor vai descer por trás da coxa, pela lateral da perna, vai gerar dormência, formigamento, agulhadas e choques, o teste neurológico vai ser sempre positivo e vai vir junto com impactos funcionais muito clássicos, como a claudicação. O paciente começa a ter disfunção de descarga, começa a não jogar o peso na perna que está doendo, começa a acreditar que está tudo inflamado, às vezes está, na maioria das vezes não, toma anti-inflamatório, toma corticoide, então a radiculopatia basicamente é isso. Na radiculopatia, quais são os 3 objetivos principais? Controle da dor, recuperação da flexão e tratamento da disfunção de descarga. Se você está me dizendo que o paciente tem radiculopatia, ele não está liberado para academia. A academia não tem profissionais que sabem tratar isso. E quando a academia até tem sócios fisioterapeutas, esses sócios fisioterapeutas não são geralmente dessa área, da área de dor crônica, são da área de fisioterapia esportiva. Alguns têm pouco conhecimento a respeito daquilo, não estão aptos a tratar esse paciente na academia. Então a academia não é um lugar para esse paciente. O paciente tem radiculopatia, o paciente tem que estar num consultório especializado em tratamento da dor. Esse consultório tem que ter prioritariamente um fisioterapeuta musculoesquelético e um médico da dor, que geralmente é anestesiologista. Eu não falo nem de ortopedista, porque na maioria das vezes os ortopedistas estão colocando muito medo nesse paciente, estão botando muito nocebo nesses pacientes. Então a gente manda para o médico da dor vai avaliar a necessidade de bloqueio, se o paciente topar o bloqueio, ótimo. Se o paciente não topar o bloqueio, vamos ter um atraso aí na recuperação de alguns casos. Então eu acredito que não é o lugar para esse paciente estar. Quando você me diz, ó, o paciente tinha radiculopatia, eu já tratei a radiculopatia, o paciente tem adaptações no retorno à academia, eu vou te dizer que não. Porque se você tratou todos os componentes funcionais que a radiculopatia pode apresentar, esse paciente é um paciente como outro qualquer que pode fazer qualquer outra atividade física dentro da exposição gradativa. Porque qualquer outro paciente que não tivesse tido radiculopatia, mesmo assim, teria que fazer atividade física com exposição gradual. Não pode de vez fazer 50 séries e por aí vai. Volume, avaliar a capacidade de demanda, ver o histórico prévio de atividade. Então são tantas nuances, meu amigo, que é impossível. Eu tô só hipotetizando aqui. Eu acredito que eu não vou ajudar em nada com esse tipo de resposta. E aí eu vou mostrar aqui pra você, só pra você ter uma ideia, porque às vezes vocês fazem umas perguntas que eu acho que vocês acreditam que tem como responder isso nos stories. Literalmente não tem. Então, olha lá que loucura, ó. Como abordar o paciente em crise com lateral shift, 1 hora e 45 de aula. Radiculopatias, módulo 14, simplificando a abordagem das radiculopatias cervicais, 1 hora e 48, com atendimentos ao vivo, sistematizando o tratamento da síndrome radicular. Aqui eu falo mais da lombar, do exemplos clássicos aqui, 2 horas e 25. Só dentro do curso para falar sobre isso que você está me perguntando. Tem 6 horas de aula. Então, a gente não consegue literalmente responder esse tipo de pergunta nos stories, porque é um conteúdo que tem tanta nuance, que nunca vai ter uma resposta certa. Então, tudo que a gente faz aqui é uma generalização para te dar um norte. Mas o Instagram, escute bem o que eu tô te falando, o Instagram não é base bibliográfica, não é referência bibliográfica, não é aqui o lugar que você precisa estudar. Você precisa ir para um artigo científico que fale de radiculopatia, ou você precisa ir para um curso de um profissional que você confia. E aí, nesse curso, você vai ter toda a sistematização, toda a abordagem, toda a avaliação, todas as possibilidades para você saber o que é que você tem que fazer semana após semana, inclusive na alta desse paciente, beleza?